hidroxiureia é um fármaco que foi desenvolvido na década de 70, 60, 70, inicialmente para tratamento de outras doenças que não a doença falciforme. Muito rapidamente identificou-se que ele era capaz de fazer a subida da hemoglobina fetal desses indivíduos que tomavam ele e que não tinham doença falciforme. Não era essa a indicação inicial. E quando então identificou-se que ele era capaz de subir a hemoglobina fetal, já na década de 70, um grupo de profissionais americanos ligados à doença falciforme propôs um projeto para a Organização Mundial de Saúde americana, que é o NIH, que é o Ministério da Saúde de lá, fazendo com que adultos tomassem ou hidroxiureia ou um remédio chamado placebo, que não faz nenhum mal nem nenhum bem, que é um sal, como se fosse um sal inerte, e identificou-se muito rapidamente que a hidroxiureia não só subia a hemoglobina fetal também do paciente com doença falciforme, mas mais importante do que isso, ela diminuía as crises de dor. E ela faz isso por um mecanismo não só de subida da hemoglobina fetal, mas também um mecanismo de reter dentro da hemácia a água, o sódio. E com isso, nós temos uma hemácia mais hidratada. A hemácia mais hidratada, ela consegue passar pelos pequenos vasos com um menor teor de oxigênio, porém não afoissa com tanta facilidade. Com isso, nós temos menos obstrução dos pequenos vasos e menos crise de dor. Então, a valorização da hidroxiureia versus quanto deve subir a minha hemoglobina fetal não é um casamento perfeito de raciocínio, porque às vezes o indivíduo pode subir a fetal, mas não ter tanta melhora da crise de dor. E o outro pode subir muito pouco a fetal, mas ter muita melhora da crise de dor. Então a hidroxiureia ela age em diferentes mecanismos da hemácia, da interação da hemácia com o vaso sanguíneo, fazendo várias alterações bioquímicas, alterações médicas dentro da corrente sanguínea, que levam a menor afoiçamento. Isso daí é a informação mais importante. Para a hidroxiureia funcionar, ela tem que ser usada todos os dias, a gente não pode falhar. E além de ela ter que ser usada todos os dias, eu tenho que usar ela no mínimo por 6 meses para que eu diga que está funcionando ou não está funcionando. Então não adianta eu usar a hidroxiureia por 1, 2 meses e falar não melhorou minha crise de dor, então não funcionou. E por que isso? A nossa hemácia, ela dura 120 dias. Então o tempo em que ela nasce e morre é de 120 dias. A hemácia da pessoa com doença falciforme dura bem menos que isso quando não está submetida a uma situação com hidroxiureia, ela se afoiça e é destruída com facilidade. Mas a hidroxiureia é capaz de aumentar o tempo médio da hemácia, portanto, para que eu diga que essa hemácia efetivamente, que essa pessoa efetivamente está respondendo ou não está respondendo, eu tenho que ter vários ciclos celulares acontecendo, vários nascimentos e mortes da célula, para que no final desse tempo a gente possa dizer, bom, esse indivíduo ele costumava ter 5 crises a cada semestre e agora ele está tendo 2 crises a cada semestre. Além disso, ele, antigamente, quando ele tinha crise, a crise era de grau 10 e agora a dor é número 5, por exemplo. Então, a gente não toma hidroxiureia na doença falciforme, a gente não prescreve achando que o indivíduo nunca mais vai ter crise de dor. Esse seria o nosso ideal, mas não é assim que funciona. O que acontece é que a crise de dor vai ser desencadeada por mecanismos mais graves e não tão simples quanto, às vezes, ficar mais tempo sem beber água ou ficar com mais estresse por uma prova, por uma coisa assim, que acontece com facilidade com a pessoa com doença falciforme que é virgem de tratamento com hidroxiureia. Então, está comprovado que a hidroxiureia funciona em bebês tão pequenos quanto 9 meses de idade,
que ela é segura e que todo indivíduo, pelo protocolo brasileiro, que tem lesão crônica de órgão, transaminases elevadas, crises de dores frequentes, síndrome torácica aguda de repetição, toda criança que tem, bem pequenininha, leucocitose, leucócitos acima de 15.000, anemia abaixo de 7 de hemoglobina, ou crianças que tenham feito síndrome mão-pé antes de 1 ano de idade, são candidatas ao uso de hidroxiureia. E é seguro que a hidroxiureia tem um benefício claro na melhora da qualidade de vida, e mais recentemente nós tivemos vários trabalhos que mostraram que tanto em criança quanto em adultos a hidroxiureia previne a morte. Então, acho que não tem intercorrência mais grave e que pode ser postergada, que pode ser evitada precocemente com o uso regular da hidroxiureia.